Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Nessa questão de hoje do Enem, é uma questão relativamente simples se você manda bem na matéria do primeiro ano, na matéria de funções inorgânicas. Por quê? Porque é uma questão contextualizada. Ele vai querer que você identifique qual o sal pode influenciar no pH de acordo com o interesse dele. Então, se você não sabe as funções inorgânicas, se você tem dificuldade em identificar ácido, base, óxidos, sais, comportamento do sal, se ele é ácido ou se ele é básico, você pode ter problema com essa questão. Ela é direta, mas o conteúdo que ela carrega é bem abrangente, né? É toda essa classificação. Por isso, eu não vou resolver ela rápido, eu vou trocar uma ideia, vou te dar um resumo maneiro das funções para você identificar. E aí você vai ver que na hora que você identificar a função, a questão fica tranquilaça de ser feita. Por quê? Porque estamos falando de química e a química vem comigo depois da vinheta. Então olha só, meu querido, o que a questão fala? A questão fala assim, o processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos, sendo o mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Além de aumentar o pH do solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois. Então, ele quer que você diga desses compostos o porquê que esses compostos elevam o pH. Primeira coisa que você precisa, lembrar aí é que o pH ele tem uma faixa de valores na qual usamos, que ela tem o 7 como sendo o neutro. Então, o 7 ele é neutro, de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico. Então, aumentar o pH significa deixar o meio básico. E ele diz que usa carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, e ele quer isso. É porque são óxidos inorgânicos? É porque são fontes de oxigênio? Ânions reagem com água? São substâncias anfóteras? Os cátions reagem com a água. Então você precisa compreender o que está acontecendo. Eu poderia ser pontual, mas não serei. Eu vou te dar um resumão das funções aqui para você entender o que está acontecendo. Primeira coisa, vou usar a definição de arrênios com você. Temos bronzetilol e temos LIOS. Eu vou focar na definição de arrênios. Por que na definição de arrênios? É a mais simples e é o que a gente vai utilizar nessa questão. Compostos inorgânicos. Os orgânicos, muito necessária de LIOS, mas aqui arrênios resolve. O que são ácidos de arrênios, pessoal? São compostos que em solução aquosa liberam como um único cátion o H+. Então, bem resumido para você aqui, os ácidos eles são identificados como hidrogênio mais alguém. E aí, esse alguém, na sua maioria das vezes esmagadora, é um ametal. Existe exceção? Existe exceção. Mas suficiente aqui para a gente também, não vou gastar 2 horas falando. Se você tem dificuldade e quer esse conteúdo completo, comenta aqui embaixo para mim. Fala para o professor, dá uma moral, faz uma aula para a gente das funções aí inorgânicas que eu quero providenciar. É uma das coisas que eu quero fazer, começar a gravar aulas com conteúdo. Mas aí eu quero a sua ajuda. Você precisa? Vai te ajudar? Comenta aí que eu vou preparar essa aula então. Então, os ácidos são hidrogênio mais alguém. E você já vê que não temos isso aqui. Não tem hidrogênio mais alguém em nenhum dos compostos, então eu já posso descartar a característica ácida deles. Depois, eu tenho as bases de arrênios. As bases são compostos que em solução aquosa liberam como único ânion a hidroxila, o OH-. Então, você identifica a base como sendo alguém mais OH. Esse alguém, pessoal, ele é, na maioria das vezes, um metal. Então, a gente tem a hidroxila que tem uma carga de -1, o metal que tem uma carga de +X, e fazendo o escorrega, a gente tem a fórmula da nossa base, que é o MOHX.
é um metal, porém temos exceção também no caso do hidróxido de amônio, que é uma base covalente, só tem ligações covalentes ali, uma base formada só por ametais. Você observa aqui que não temos alguém mais OH, então não é um ácido, não é uma base. Ele diz logo na letra A que é um óxido. Quem são os óxidos, pessoal? Os óxidos é um elemento, é um composto binário, só tem dois elementos, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. O oxigênio tem um NOx de 2- e o elemento, seja quem for, vai ter uma carga de mais X. Quando você fizer a forma do escorrega também, você vai identificar que o seu óxido ele é formado por EOX. Dá para simplificar? Pode ser com metal, pode ser com ametal. E aí você está vendo que você também não tem um composto binário. Você tem cálcio, carbono e oxigênio, magnésio, carbono e oxigênio. Ou seja, não temos um composto binário aqui. Não é um ácido, não é uma base, não é um óxido. Até esqueci de escrever, deixa eu colocar aqui, ó, óxido. Resumão para você aí. Então, são óxidos, a gente já pode descartar de cara por conta disso. O que sobra para a gente, galera? Sobra para a gente são os sais. E aí que a gente precisa identificar um pouquinho desses caras. Os sais, eles são produtos de reações de neutralização. Eu tenho uma base que reage com um ácido, formando o meu sal mais água. Então, sal é um produto de reação de neutralização. Ácido mais base forma sempre sal e água. Você vai ter, então, aqui o seu cátion, que vai vir da sua base, e o seu ânion, que vai vir do seu ácido. Como é que vai ficar esse composto, então? Você vai ter o M mais X, A, Y menos, que são as cargas. Você faz o escorrega, é um Y, e o seu sal formado, ele é o MYAX. Então, o sal ele tem o cátion, que vem da base, e tem o ânion, que vem do ácido. Esse é o camarada aqui formado. Ele não tem uma cara específica, hidrogênio mais alguém, alguém mais OH, um composto binário com o oxigênio. E é isso que a gente tem aqui. Esses compostos não se encaixam nem ácido, nem base, nem óxido. Então, eles são sais. A partir daí, você precisa ter alguns conhecimentos. Estou detalhando bastante a questão para te dar essa resolução. Você precisa de ter alguns conhecimentos para conhecer o comportamento desse sal. Porque você precisa saber os ácidos e as bases de origens para você saber qual é o comportamento do seu sal. Então, agora que a gente definiu o que é um sal, eu vou trocar o slide e vou te dar uma dica sobre sais. O que eu quero recordar com você aqui? Quem são as bases fortes? As bases fortes são bases do grupo 1 e do grupo 2, exceto até o magnésio, porque ele tem uma baixa solubilidade comparada com as outras. Os ácidos fortes, eles são aí os mais comuns: o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido perclórico. Tem vários outros. Estou pegando aqui agora o HCl, o HBr e o HI. Então a gente vai ter que analisar de onde veio esses caras. A gente vai ter que ver o que está acontecendo aqui no meio para a gente. Quando eu olho, por exemplo, o carbonato de magnésio, esse camarada aqui, pessoal, ele separa em Mg2+, mais CO3 2-. E daí? E daí que o magnésio ele é do grupo 2. E apesar de não ser uma base forte, o hidróxido de magnésio, né, tanto que a gente toma ele também em caso de azia, o leite de magnésio, a gente tem um probleminha maior aqui. Ó. Esse cara ele vem de um ácido. Ele vem do ácido carbônico, H2CO3, que não é um ácido forte. Esse íon, né, ico, você troca por ato, que é o
carbonato, ele vai ter a seguinte característica. No momento em que você colocar ele com frente à água, ele vai fazer o seguinte. Ele é um sal, né? Ele é um ânion aqui de um ácido fraco. Ele não tem grau de ionização próximo de 100%, que essa é a característica dos ácidos e das bases fortes. O alfa é 100%, ele ioniza totalmente e não tem caminho de volta. Quando você coloca, por exemplo, o ácido clorídrico em solução, ele vai liberar para você a forma resumida aqui, H+, e Cl-. Se você quiser a forma completa, real do que nós temos em solução, você vai achar isso aqui. Quando você coloca esses caras em solução, é isso que você tem. E quando o ácido é forte, não há caminho de volta. Ele não retorna a CHCl. Por quê? O seu caminho de ida ele tem um alfa de 100%. Não tem equilíbrio aqui. Ele simplesmente vai. Agora, quando o ácido é fraco, ele volta. Né? Tem constante aí desse ânion, de um Kb, uma basicidade envolvida. Então, o carbonato, quando em contato com a água, ele tira um hidrogênio, tem uma quebra da ligação, H+, ou H-. Eu formo o hidrogenocarbonato mais hidroxila. E o hidrogenocarbonato, que é o bicarbonato também conhecido, ele pode interagir com mais uma molécula de água, a mesma coisa. Quando fizer isso, ele vira ácido carbônico, libera outra hidroxila. Ácido carbônico se decompõe em água mais CO2 gasoso. Então perceba que, por culpa do carbonato, em contato com a água, como esse cara vem de um ácido fraco, ele não tem grau de ionização 100%, ele reage com a água, se tornando bicarbonato ou hidrogenocarbonato, e ele pode fazer isso mais uma vez, se transformando em CO2 e água. O ponto é que, quando ele faz isso, ele libera hidroxila. Pode liberar uma ou pode liberar até as duas. Porque o ácido presente no meio, ou mesmo a própria água que você tem ali, vai fazer essa conversão. E você percebe que tem carbonato e carbonato. No caso do carbonato de cálcio, o cálcio é um grupo 2 com base forte. Então, o cálcio também não vai fazer nada, assim como o magnésio não fez nada. Então, a culpa do aumento do pH do solo é culpa do carbonato. Por quê? O carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, agora a gente amarra a questão toda. Olha só que maneiro. É um sal que vem de um ácido fraco. Por vir de um ácido fraco, ele pode retornar à sua forma inicial. E quando ele tem esse equilíbrio de retornar, ele libera hidroxila. Então, tudo isso é culpa de você saber essa informação. É claro que eu aprofundei bastante aqui, né, quase uma aula, um resumão aqui desse conteúdo para você compreender. E aí a questão fica muito tranquila. Os compostos contidos no calcário dolomítico, que são esses dois, elevam o pH do solo, pois são óxidos? Não. São fontes de oxigênio? pH não tem nada a ver com oxigênio. pH tem a ver com H+, e o H-. Quanto mais o H- você libera, maior o seu pH. Os ânions reagem com a água. Acabou. Letra C é o ânion, é o carbonato que reage com a água e libera hidroxila. Quanto mais hidroxila, maior o seu pH, mais básico ele é. São substâncias anfóteras. Não tem a ver com ser substância anfótera ou não. O carbonato ele vai atuar como uma base. Pronto. Os cátions reagem com a água. O cálcio e o magnésio não influenciam em nada na reação. Então, é uma questão que é difícil. Não é uma questão que ela é difícil. Mas é uma questão que exige muito detalhe seu. Exige. Ela exige que você tenha um conhecimento muito grande das funções inorgânicas. Tem noção? Pô, tranquilo, você mata a questão rápido. Não tem noção do que é? Passa aperto. Por isso que eu estou deixando bem detalhado para você entender o que está acontecendo. Ainda assim tem dúvida? Ainda assim tem dificuldade? Comenta aqui. Fala, pô, professor, para resolver uma questão, ok, mas eu ainda preciso de mais. Dá uma aula para gente, eu gravo um conteúdo. Beleza? Quero convidar você a conhecer o meu Instagram, porque no meu Instagram eu faço um trabalho paralelo.
que é um trabalho de mapas mentais em resumos. A galera gosta, a galera pede vários temas lá, então tem muito conteúdo. Não deixe de conferir. Se você gostou, eu vou te pedir o que todo mundo pede nas redes sociais. Curte esse vídeo, comenta, porque as plataformas, né, YouTube, Instagram, eles entendem que se você interage comigo é porque o conteúdo é legal e eles divulgam cada vez mais e o nosso objetivo aqui é sempre ajudar. Beleza? Muito obrigado, bons estudos e valeu!